Então, pessoal, planilhe seus gastos aí, suas rotinas, até para você ter noção se talvez, cara, talvez o salário que você ganhe não seja tão pouco como você imagina. Talvez o salário que você ganhe consiga manter o seu padrão de vida. Simplesmente você não tá vendo aonde que seu dinheiro tá escoando. E quando você coloca no papel, você vai ver, poxa, tô gastando demais com minhas contas variáveis. Aí você vai ver, cara, eu tô comendo muito iFood. Eu tô indo É, muito. Tô bancando churrasco acima do que eu deveria. E são coisas que você só consegue enxergar quando você coloca no papel. E, cara, no primeiro momento vai ser se você não faz isso, né? Vai ser sim, um divisor de águas pro próximo passo. Beleza. Sobrou grana na linha final. Zé, eu vi lá que os meus gastos, eles são X. Eu gastava Y, tá sobrando grana na linha final. Fiz uma adaptação aqui, a adaptação ali tá sobrando grana. O que que eu faço com essa grana, cara? O que que eu faço com essa grana? Eu vou gastar, eu vou pegar outra conta, eu vou fazer o que com ela? Aí eu vou te dar agora um conceito que não é muito disseminado assim. Hoje em dia é um pouco mais, mas há 5, 10 anos atrás não era. E que, na minha visão, todo mundo, todo cidadão deveria saber. Que é a questão de como que funciona as taxas de juros dentro do país. Inflação, esse tipo de coisa. Como que isso funciona? Por que que todo mundo deveria saber? Porque isso impacta no seu dia a dia. Se você vai comprar um saco de arroz hoje, ele é R$ 10, e amanhã você vai lá e ele tá 15, alguma coisa aconteceu. E não é porque o supermercado ele é malvadão e tá querendo ganhar mais grana em cima de você. É por conta dessas taxas de juros que são flutuantes dentro do nosso país e elas têm um racional por trás dela que você precisa saber minimamente para você entender o que está acontecendo no seu dia a dia. Por que, que você pagava X reais a uma coisa 10 anos atrás, você paga X vezes 5 hoje, 10 anos depois, entendeu? E basicamente existe uma taxa no Brasil que rege tudo isso. A gente chama de taxa mãe dentro de juros dentro do país, que é a famosa taxa Selic. Talvez se você não acompanhe muito o jornal ou algo nesse sentido, talvez você nunca tenha ouvido esse termo. Mas isso é falado bastante no Jornal Nacional, nos jornais, enfim, na internet hoje é muito falado sobre isso. Hoje a taxa Selic está em 75. 13,75. Hoje, atualmente, nesse momento, está em 13,75. Há um ano, 2 anos atrás, a taxa Selic estava em 2 alguma coisa, 3 alguma coisa. Cara, o que que isso impacta na minha vida? Eu tô vendo o William Bonner falar lá sobre taxa Selic, mas nada tá mudando aqui para mim. Muda tudo, tá? Como que funciona para você que tem dinheiro sobrando hoje e quer criar seu colchão, sua reserva de emergência? Hoje, dentro do nosso país, existe uma coisa chamada inflação. Que basicamente a inflação, não vou entrar aqui em termos muito técnicos, mas para uma pessoa comum entender. Hoje, a inflação ela funciona a partir de um negócio chamado de oferta e demanda. Ou seja, se eu sou um vendedor de agenda, sou vendedor de agenda, e eu compro 100 agendas para poder vender. Eu comprei essas 100 agendas e eu tô vendendo ela a R$ 10. E, cara, coloquei a agenda para vender hoje, amanhã já zerou meu estoque. Todo mundo comprou minha agenda. Poxa, eu tenho uma oferta e a demanda tá maior do que a minha oferta. Zerou minha agenda. Então, eu vou comprar outra remessa de agenda. Vou comprar mais 100 agendas para poder vender. Só que como eu coloquei a R$ 10 e saiu muito rápido, eu não coloco mais ela a 10. Eu coloco ela a 15. Aí ela vai sair também. Não vai ser na mesma velocidade de 10, mas vai sair numa velocidade menor. Só que eu lucrei mais. Porque a minha demanda ela é maior do que a minha oferta. Na próxima vez eu vou aumentando, 16, 18. Vai testando. Isso é inflação. Quando você tem um descompasso entre oferta e demanda de produtos, você vai tendo um ajuste financeiro dos preços dele. Então, por exemplo, quando teve a pandemia, que teve essa questão do aumento significativo dos preços, basicamente o que aconteceu? Todas as cadeias produtivas estavam paradas, ninguém estava trabalhando, não tinha fábrica funcionando, não tinha nada. Então, a agenda não estava mais sendo produzida. Quem tinha agenda tinha, quem não tinha, não tinha mais. Só que tinha gente querendo aquelas coisas. Tinha gente querendo comprar arroz, querendo comprar feijão. É natural pra gente. A gente precisa disso para poder sobreviver. Então, se tinha uma demanda por uma coisa, mas não tinha essa coisa em abundância no mercado, quem tinha aquilo vai subir no preço para poder não acabar o estoque. Então, o preço vai se ajustando naturalmente. Então, por isso que as coisas vão aumentando e vão subindo de preço. E como que o governo faz para poder controlar esse aumento e o abaixo de preço das coisas para não ficar uma coisa totalmente fora de controle? Eles trabalham com a taxa chamada taxa Selic.
tá? Que basicamente ela vai controlar como que vai ser, como que os juros das coisas que estão sendo ofertadas, como os juros, o custo do dinheiro que está sendo ofertado de dentro do país, ele vai circular. Então, por exemplo, quando a taxa Selic estava lá atrás, antes da pandemia, no patamar mais baixo da história, 3, 4%, ou seja, o dinheiro estava muito barato. Se eu fosse pegar um empréstimo no banco, 10 mil, 20 mil, 100 mil reais no banco, eu pagava uma taxa de juros muito barata. Então era cômodo para mim ir lá e pegar esse dinheiro emprestado. Porque é uma taxa de juros muito barata. Então se eu pego esse dinheiro emprestado, eu tenho muito dinheiro. E se eu tenho dinheiro, eu quero comprar as coisas. Se eu quero comprar as coisas, mas não tem essas coisas no mercado, o preço delas vão subir. Então o governo ele aumenta a taxa Selic. A taxa Selic, como é a taxa mãe de tudo, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. O custo das coisas começam a ficar mais caros. Então, quando eu vou pegar 100 mil reais no banco, eu não pago mais aquela taxinha pequena de empréstimo. Eu pago aquela taxa alta. Então, se eu pagar a taxa alta, eu não vou pegar mais empréstimo. Poucas pessoas pegam. Se poucas pessoas estão pegando dinheiro emprestado, tem menos dinheiro circulando na economia. Consequentemente, tem menos dinheiro circulando na economia, tem menos demanda. Então, o preço das coisas tende a ficar estáveis. Tá? Mas é um jogo extremamente complexo. Então, por isso que existem várias reuniões, se eu não me engano, são mensais, eu não sei, ou a cada 45 dias, eu não sei a periodicidade. Mas existe um órgão chamado Copom, que eles se reúnem e falam, cara, baseado no cenário, a taxa Selic tem que aumentar X pontos percentuais. Então ela aumentou de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, hoje está em 13,75. Eles vão aumentando aos poucos porque eles aumentam e vê como é que vai ser a reação do mercado. Eles aumentam um ponto percentual, vê se a taxa da inflação caiu. Aumenta mais um pouco, vê se a inflação caiu. E assim vai ser. Não é um jogo de matemática exata, é um jogo meio complexo. Então, existe todo um mecanismo por trás. Estou explicando aqui para uma pessoa comum, você aí que está no técnico de manutenção, que não é economista nem nada disso, entender como a gente que é. A gente não somos pessoas comuns. Mas o que isso impacta no meu dia a dia, Edson? Cara, você está pagando as coisas mais caras, aquele custo que você tem na planilha financeira vai aumentar, automaticamente vai sobrar menos dinheiro. Então, isso te impacta.